Salve, salve! Essa é a introdução que eu costumo fazer, né? No início do podcast, geralmente eu falava: Fala pessoal, agora salve, salve! Sejam bem-vindos ao podcast Tá Trocando Ideia. Bem, na realidade, esse não é um vídeo muito formal, né? Algo mais assim, formal, mais descontraído, porque na realidade eu queria contar, né, a história do podcast Tá Trocando Ideia, por quê? Completou um ano, dia 10 de junho, né? Dia 10 agora completou um ano. E durante esse ano, né, aconteceu várias coisas, desde o início do podcast até atualmente, o momento em que se encontra. Bem, eu já gravei alguns vídeos falando a trajetória do podcast, mas eu gostaria de falar novamente, né, já que se completou um ano dia 10. Na realidade, eu ia até fazer uma pequena comemoração, né, minha filha até sugeriu, mas na correria, né, naquele dia do dia 10 foi corrido para mim, também eu teria podcast, e aí acabou não conseguindo marcar, né? Inclusive eu tive dois podcasts naquele dia, que foi com Dr. Armando Batalha e com Jéssica, né? Jéssica Sacardo, que também foi um outro podcast no mesmo dia, que foi no dia 10. Então acabei na correria, fazendo algumas atividades fora, não consegui fazer nenhuma comemoração, mas a gente vai fazer um pouco mais à frente nessa comemoração de um ano. Bem, o que aconteceu durante esse um ano, né? Lembrando que o podcast começou no ano passado, né, em 2024, dia 10 de junho de 2024. Foi o primeiro podcast, né, que foi com o Cândido Barber. Inclusive, a gente estava em dúvida se ia fazer o podcast ao vivo, porque seria primeiramente o nosso podcast de forma oficial. Não tínhamos nenhuma experiência com podcast, então foi a primeira vez, né, apenas acompanhávamos podcast, né, e sabíamos mais ou menos como é que funcionava e decidimos meter a cara, né? Então eu já contei a história do podcast que em 2023, né, algumas pessoas, né, acabaram observando, né, a forma que eu atuava em alguns grupos políticos, né? E eu acabei recebendo um convite para ir à Câmara, né, a Câmara de Vereadores daqui de São Cristóvão. Na época eu até levei um amigo comigo, né, que andava comigo, a gente gostava de política, que era Tiago. Eu perguntei se eu poderia levar um amigo, né? Ele não pode trazer tal, conheço e vejo ele também debatendo nos grupos e tal. Chegamos na Câmara e alguns personagens políticos conversou com a gente, né? Não vereadores atuais, né? Mas vereadores que já não estavam mais em mandato. E sabia que a gente estava apoiando um grupo do qual eles apoiavam e lançou a ideia de criar um podcast, que na época foi até Sérgio Ribas, né? Inclusive, Sérgio, muito obrigado pela sugestão, né, que o senhor deu naquele dia e criou essa sugestão de criar um podcast. Eu achei ideia boa, Tiago também. Nós acompanhávamos podcast, né? E sabíamos, né, como é que funcionava mais ou menos e decidimos encarar, né? Vamos fazer um podcast. Só que de princípio, a ideia era que eles iriam montar um estúdio de podcast. Aí ofereceu espaço, outro ofereceu conseguir recursos para poder fazer esse podcast. Ele ia conversar com algumas pessoas e fazer uma vaquinha para poder fazer o podcast. Bem, passou o tempo e a gente não viu assim, muita vontade de fazer o negócio acontecer, né? Teve uma reunião, outra reunião, a gente não viu muita vontade. Aí, o ex-vereador Diego Prado ficou sabendo que a gente queria montar um podcast e ele disse: pô, vamos montar um podcast, né? E aí, Diego mandou uma pessoa, nessa pessoa organizou o estúdio. E aí eu fui convidado para conhecer o estúdio, né? A pessoa entrou em contato comigo, sabendo o que é que precisava. Eu falei algumas coisas, porque eu também não tinha experiência com podcast. Falei algumas coisas assim, mais ou menos o que ia precisar. Essa pessoa montou, né, uma estrutura no, salvo engano, começou no final de 2023. Mais ou menos entre o final e o início de 2024. E aí, beleza. Foi se passando, foi se passando, foi se passando. E estava chegando junho de 2024.
E as eleições de 2024 seriam em outubro, né? Então, junho, aí teria julho, agosto, setembro, outubro. Não, outubro porque gera as eleições, vai, no início do mês. Então era junho, julho, agosto, setembro. 4 meses para a eleição. E aí a estrutura foi pronta, eu fui convidado para conhecer a estrutura. E faltava algumas coisas, né, para poder começar o podcast. E uma das coisas era câmera, que só tinha uma câmera, e iluminação, que não tinha. A gente até gravou um vídeo no início. Vou até deixar esse vídeo aqui para vocês quiserem dar uma olhada. Esse vídeo gravamos, né, comentando sobre a questão do transporte público da cidade. E na época nós só tinha uma câmera e não tinha iluminação. Então eu decidi comprar duas câmeras e a iluminação para poder botar o negócio para andar. Porque quando eu conversava com a pessoa responsável, ela dizia: não, deixe eu conseguir dinheiro, tá, porque tô apertado, não sei o que. Aí eu digo: ó, sabe de uma, eu vou comprar pra gente começar, porque só tem 4 meses para fazer o podcast, né? Assim, levando em consideração que foi no período eleitoral e após eleição, né, a gente não sabe se ia continuar aquele espaço, né, porque era uma casa alugada. Nessa casa era a base de um partido e lá dentro fizeram o estúdio do podcast. Então, eu não sabia se ia continuar depois das eleições. E tem uma coisa interessante que eu vou contar no final, como os ataques de algumas pessoas me ajudaram a dar continuidade a esse podcast. Mas muito bem, vamos lá. Aí, comprei as coisas e a gente começou a fazer podcast, né? Inclusive o primeiro foi Cândido. Agradeço a Cândido. Cândido, forte abraço. Para você, o espaço está aberto, caso você queira ter uma nova participação. E Cândido abriu com chave de ouro, né? Foi o nosso primeiro podcast ao vivo, que foi 10 de junho de 2024. A nossa programação era para fazer um podcast por semana. Então seria 4 podcasts no mês. Então a gente teria junho, julho, agosto, setembro. 4 podcasts, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então seria 16 podcasts até as eleições. Só que havia uma grande gama de candidatos daquele grupo, né, do qual disponibilizou espaço, que fez a estrutura do podcast, querendo participar. Então, se a gente fizesse um podcast por semana, não ia conseguir dar conta de todos, porque eram muita gente querendo participar. Fora que a gente tinha os nossos convidados fora da política, que a gente queria trazer no podcast. Então, a gente queria fazer 4 podcasts no mês, né, que era um por semana. A gente fez mais. Então, tinha semana que a gente fazia 6 podcasts, 7 podcasts, 8 podcasts. E teve semana que eu fiz 9 podcasts. Então, aonde era para fazer 16 podcasts, no final desses 4 meses, fizemos 54 podcasts. Você tem ideia? Então era para fazer 16. Fizemos 54. Por quê? A gente queria atender o maior número de pessoas possíveis. E uma coisa que eu sempre dizia aos meninos, né? Porque eu tinha uma equipe que atuava comigo lá no início do podcast, que era Dudu, meu irmão. Ele era responsável pela gravação, por programas, por desenvolvimento de design para o podcast, pelas edições do YouTube, pelas gravações, né? Ele cuidava dessa parte estrutural do podcast. Então, ele começou, né, com a gente, e Tiago, né, Tiago que apresentava junto comigo. Então, geralmente no podcast, meu irmão cuidava da parte estrutural, né, gravação, edição, design, né, toda essa parte técnica por trás nos bastidores. Eu ficava responsável pela apresentação, pelo cuidado das redes sociais, pela alimentação das redes sociais, pelas edições dos cortes para Instagram, TikTok e Kawaii. Meu irmão cuidava dos cortes apenas do YouTube. E Tiago ficava somente com a questão
da apresentação, né? Teve um período que ele cuidou na parte de assistir os vídeos para poder determinar os cortes, né? Tal minuto a tal minuto, mas depois ele ficou só na parte de apresentação mesmo. E aí, eu sempre conversava com eles, olha, a política tá chegando, né? Dia 6, salvo engano, 6, acho que foi 6 de outubro, é a eleição. Então nós temos 4 meses para fazer podcast. Então vamos aproveitar esses 4 meses para fazer o máximo de podcast possível. Por quê? Quando a política passar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então o nome da nossa marca, o nome do Tá Trocando Ideia, vai estar espalhado, pai. A gente pode sair daqui e para o quintal de casa e a galera vai acompanhar. Então nós precisamos fazer esse nome crescer, fazer esse nome ser reconhecido. Então a gente começou. Podcast. Não tínhamos folga, porque eu e Tiago, né, trabalhávamos em horários similares. Meu irmão trabalha home office, né, então ele saía de casa, ia para lá, né, para fazer o podcast. No dia de folga, às vezes ele ia. Geralmente, quando ele não ia, era eu que cuidava da parte da gravação, né, que eu pedi para ele me ensinar. E aí, beleza. Tocamos o barco, né? E durante esse período, e aí uma coisa que eu quero destacar, que durante esse período, né, como a gente começou no meio político, começamos no meio político e começamos do lado da oposição em São Cristóvão. Então tem a situação, né, para quem não entende, situação é o grupo que está no poder, oposição é o grupo que está querendo entrar no poder. Então nós fazemos parte aspa, né? Porque nós apoiávamos alguns candidatos à oposição e do outro lado tinha a situação. Então, a galera da situação, ela atacava o podcast, ela atacava o nosso trabalho. Ironizava, mangava, zoava. Muitos diziam, quando passar a política, rapaz, vocês vão receber um chute no traseiro. Vocês não vão ficar aí, né? E ironizar, era muita coisa, sabe? E essas pessoas, de certa forma, acabou me ajudando, né? E eu vou comentar um pouquinho no final desse vídeo. E aí, durante esses 4 meses, fizemos podcast. Pau, era candidato, era um buca candidato, vereador de mandato, foi pau. Aí, naquele tempo, eu já comecei, pô, vamos mistificar, que eu falo no sentido de fazer diversidade no podcast. Então, chama um médico, chama uma advogada, chama um psicólogo, chama uma cabeleireira, né? Chama a gente que trabalha com maquiagem, né? Vamos já fazer uma diversidade. Porque quando eu pensei no nome Tá Trocando Ideia, né? Que eu pensei, pô, vamos começar um podcast, qual vai ser o nome? E eu comecei a analisar e no início era Trocando Ideia. Só que já tinha um podcast chamado Trocando Ideia. Então, para diferenciar, eu botei Tá Trocando Ideia. Então, a galera tá aqui trocando ideia. E aí, seria de conteúdo diverso. Não seria um nicho específico. Inclusive, algumas pessoas até questionavam: pô, Anderson, por que você tá levando pessoas que não é da política? E eu dizia: porque o podcast não é político. Estamos falando de política agora porque o período é política. Mas quando a política passar, o período é outro assunto, pai. E beleza. Passou os 4 meses. Infelizmente, né, o grupo, alguns ganharam as eleições, mas o principal, que era o majoritário, né, que era o candidato a prefeito, que era Diego, ele acabou não se elegendo. Teve uma votação muito expressiva, foi mais de 20 mil votos, mas o outro lado teve mais ou menos 5 mil votos ali de diferença. Então eles venceram as eleições. Quando venceram as eleições, a gente pensou, pô, e agora? O podcast continua ou não continua? E aí eu fiquei sabendo que a pessoa responsável pela estrutura do podcast, ela queria levar as coisas, né? Ela queria levar os equipamentos, alegando que era dela. E aí houve uma pequena desavença entre eles. E aí eu entrei em contato, né, com Diego se eu poderia continuar o podcast. E ele disse que sim, vá lá, faça seu podcast. Beleza. Passou política, nós continuamos a fazer podcast.
Só que no período da política, meu irmão, né, o Dudu, ele já estava insatisfeito, né, com relação ao podcast. Por quê? Era trabalho e de graça, né? Porque passamos ali é, 4 meses de graça, né? A gente ia lá, utilizava do espaço, né? Aí utilizava da energia deles, da água deles, da casa deles, né? Já que eles alugaram a casa. Às vezes comia alguma coisa lá, né? Bebia café, coisa deles, né? Então, assim, a gente agradecia porque cederam o espaço, mas financeiramente a gente não tinha nenhum tipo de retorno. Então, quando passou a política, que o grupo ficou disperso, meu irmão, na realidade, na época da política, já estava desanimado, né? Ele comentava em sair, eu vou sair, mas eu ficava insistindo pra, pô, velho, segura aí mais um pouquinho, né? Deixa passar a política, eu vou tentar isso aqui, vamos tentar isso aqui, vamos ver patrocínio. E eu ficava tentando, segura aí, cara. E ele segurou. Só que quando chegou é, novembro, dezembro, meu irmão já não estava mais afim, né? Então ele bateu a real para mim, ele disse que precisava cuidar da saúde dele e tal, e ele não estava mais afim. Então ele saiu, e aí naquele mesmo período, né, Tiago também saiu. Tiago, ele deixou bem transparente, né, algumas coisas que ele não estava concordando, e ele também disse que ia sair, né, que desejou boa sorte, né, que continuasse o trabalho e tal. Só que quando o Thiago também se colocou para sair, naquele período eu pensei, os caras fizeram um investimento aqui nessa casa, nesse estúdio, mas infelizmente eu não vou conseguir dar conta só. Então eu pensei por um momento em conversar com o Diego, que era o responsável da casa, e entregar a chave a ele e agradecer, né? Muito obrigado por ter confiado, né, por ter entregado, mas infelizmente eu tô só, eu não tenho como contratar uma equipe porque eu não tenho dinheiro, não temos retorno financeiro aqui, então eu ia agradecer e entregar. Só que por outro lado, aí é onde entra a crítica das pessoas, né? Como tinha um grupo de pessoas torcendo para que tudo desse errado e ela ficava zoando quase todos os dias nos grupos que a gente fazia parte, né, grupos políticos, eu pensei, pô, não vou dar esse gostinho não. Eu vou fazer só. E aí eu comecei a estudar como é que funcionava, porque quem cuidava da estrutura era meu irmão. Então eu comecei a estudar como é que ele posicionava a luz, a iluminação, como é que ele posicionava a câmera, como é que ele trabalhava, porque a gente utiliza o OBS, como é que ele trabalha com o OBS, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo. E eu comecei a sugar ele pra, cara, me ensine isso, me ensine isso, me ensine a fazer essas coisas, esses cortes, me ensine a fazer esses cortes, me ensine a fazer isso aqui, para eu poder dar continuidade ao podcast sozinho. Então ele me ensinou, né? E aí, o que é que acontece? Alguns convidados, né, na época, seriam mulheres. Então eu não tinha como ir lá só, né, porque era uma casa, né, e não morava ninguém naquela casa. Então não ia levar uma convidada mulher só, não pegaria bem, né? Então aconteceu que eu convidei algumas pessoas para me ajudar, né, que foi é, lá da hamburgueria, né, que é o Jefferson. Inclusive, Jefferson, muito obrigado, né, pelas vezes que você se disponibilizou a ir lá me auxiliar na apresentação do podcast, né? Como também o professor Ricardo, muito obrigado pelas vezes que você se disponibilizou ir lá para me ajudar também na apresentação do podcast. Então, eu tive alguns podcasts com eles, do qual eu agradeço bastante pela disponibilidade de ter auxiliado. Só que quando passou dezembro, chegou janeiro, e aí Diego entrou em contato comigo, que infelizmente a casa seria entregue, e ele ia tentar é, que eu ficasse com os equipamentos do podcast, né, para poder eu dar continuidade. Ele tentou conversar com a pessoa responsável para eu ficar com os equipamentos, só que a pessoa não concordou. E aí o que é que acontece? Diego perguntou, né, o que é que eu tinha comprado ali, que foi as câmeras, né, 2 câmeras de iluminação, e ele pediu, né, que eu fosse buscar. Aí ele depois disse, não, eu vou mandar o rapaz levar na sua casa e tal. E aí, inclusive, na época, né, eu até lá tem um birô lá, Diego, e aquele birô lá, cara, você
tem como me ceder? Ele, não, pode levar. Ele me deu birô, me deu uma cadeira. E aí o que foi que eu pensei? Pô, infelizmente o podcast acabou, né, praticamente. E aí, né, eu vim para minha casa e eu só tinha o quê? Duas câmeras, duas softbox, que era a iluminação, um birô e uma cadeira. E aí eu pensei, pô, como é que eu vou fazer um podcast? Não tem um espaço mais, né? Como é que eu vou fazer na minha casa, que não é uma estrutura fechada de estúdio e tal, para poder fazer podcast. E eu só tenho duas câmeras, duas softbox, um birô e uma cadeira. E as pessoas continuam atacando. Ih, foi expulso, cadê o podcast? Não sei o que, microfone dourado. E a galera ironizando. E quanto mais elas ironizavam, mais eu pensava, eu não vou dar esse gostinho para elas, não. Eu vou começar o podcast de novo. Então, eu comecei a estudar como fazer um podcast pelo celular. Na época, tem um rapaz que eu esqueci o nome dele agora, ele vende um curso como fazer transmissão ao vivo de futebol, de sessões de câmera, de vereadores e tal. E eu entrei em contato com ele para poder comprar o curso e comprar o software que ele utiliza para poder fazer gravação. E eu conversei com ele se aquilo tinha como fazer podcast. Ele disse que tinha as possibilidades, mas ele estava preparando um curso mais à frente e foi bom ter entrado em contato, que isso gerou ideia e tal. E eu resolvi não comprar, né? Porque ainda o curso dele não era específico para podcast. Porque ia ter uma câmera só e como é que eu ia falar com outras pessoas assim, com os design do podcast, entendeu? E eu resolvi não comprar. E aí o que é que eu pensei? Vou fazer live pelo celular, vou pôr na parede a logomarca do podcast e vou fazer. A galera de casa não vai saber que eu tô numa parede, que eu tô e vou fazer para continuar o podcast. Porque eu tinha esse desejo de querer continuar e eu não queria dar o gostinho a essas pessoas de parar. Então eu comecei a estudar a possibilidade. Estudei. Meu irmão disse: pô, velho, vamos fazer o seguinte: enquanto você não consegue montar a estrutura, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a live daqui, na estrutura do podcast, que meu irmão tem um notebook, né, tal. Vou fazer a live daqui, você fica aí em sua casa, o convidado do outro lado, e eu fico controlando a gravação daqui. Eu agradeci a ele, né? Mas aí acabou não acontecendo, né? Não foi porque ele não quis, foi porque eu acabei correndo para poder resolver toda a situação. Então eu falei com outro irmão meu, né, que tinha um notebook tava problemático, né? E ele me emprestou, mas o notebook não deu conta, não conseguiu rodar o sistema do podcast. E aí o que acontece? Eu pensei, pô, eu vou me apertar, mas eu vou comprar um computador, que eu não tinha um computador, né? Então comprei um computador. E aí, quando eu comprei o computador, eu comecei a pensar o que mais eu precisaria para fazer um podcast. Agora eu já posso fazer. Já posso fazer online. Então já tenho um computador e já tenho as câmeras e já tenho a iluminação. Tenho um birô, que é esse inclusive que eu utilizo aqui. Tenho cadeira. Então agora é só botar para andar. Aí eu tenho a televisão, que já é a televisão da minha casa. Eu tenho painel, tenho um rack. E aí eu comecei a utilizar as coisas da minha casa para poder fazer o podcast andar. E aí depois fui comprando, aí comprei cortina, né? Inclusive essas cortinas aqui que vocês estão vendo. Comprei esse microfone, primeiramente eu comprei um, né? Hoje eu tenho três, mas primeiro eu comprei um, porque de início eu ia fazer o podcast online, né? Somente online, porque eu não tinha como fazer presencial. Porque na minha casa não é um estúdio de podcast. E aí o que é que eu pensei? Pô, velho, como é que eu vou fazer um podcast na minha casa se tem barulho? E aí eu conversando com meu irmão, a gente analisando, estudando, e aí fomos buscando os equipamentos melhores para poder atuar nessa situação de barulho. Então, aqui eu gastei um pouco mais. Então, por exemplo, um valor desse microfone aqui era o valor de três microfones que a gente usava lá no estúdio. Então a gente usava quatro. Quando era um convidado era três, né? Então um valor daqueles três é apenas um desses. Então eu comprei três desses, né? Pretendo comprar um outro, né? E fui comprando cortina, né? Fui fazendo estrutura,
fui comprando cano e fui comprando fio. Aí foi gasto, né? Gasta ali, gasta aqui, gasta aqui, gasta aqui. E aí fui comprando, comprando e montei toda essa estrutura aqui, né? Que vocês veem hoje, que inclusive já tenho recebido convidados presenciais, né? Graças a Deus está muito bom, está sendo muito bom, né? Hoje eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu, foi realmente todo esse desenrolar, né? A Escritura fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes essas coisas não são boas, mas toda aquela questão que aconteceu lá, que a gente teve que sair, né? Que eu perdi a equipe, que eu trabalhei só. Passei muito sufoco lá naquele local, né? Sem falar que eu me deslocava para lá, que eu não tenho transporte, né? Então eu ia de ônibus, mais ou menos 18 a 20 quilômetros daqui para lá, né? Descia lá, ainda tinha uma certa caminhada de pé, né? Era muita coisa. Tinha vezes que eu cheguei lá, aí não tinha água, outra vez não tinha energia, outra vez não tinha internet, outra vez a pessoa desistiu, né? Não por culpa dela, mas porque não tem internet, depois a internet não tem energia, depois a energia voltou a pessoa, então deixa pra próxima. E assim, foi muito sufoco, sabe? Muito sufoco, mas eu decidi continuar. Porque eu acredito nesse projeto e porque eu não queria dar o gosto a essas pessoas que ficavam ironizando, dizendo que o podcast ia acabar. Então, dei continuidade, né? E graças a Deus estou aqui um ano depois, né? Estou na minha casa, né? Gravo a hora que eu quero, né? Daqui eu me desloco para minha cama para dormir, então tá de boa, né? Tá de boa. O pessoal vem aqui na minha casa, né? Por incrível que pareça, né? Inclusive foi um dos desafios que eu imaginei. Pô, como é que as pessoas vão vir na minha casa, né? Vão sair de sua casa. Inclusive, né? Eu recebi até algumas críticas no início, porque algumas pessoas disseram: Ô Anderson, ninguém vai lá não, é porque você mora no Apicum, né? Se você morasse no Eduardo, as pessoas iam. Daí eu, como assim, cara? No Apicum, né? Que preconceito é esse com o Apicum? Né? E eu não moro no Apicum, eu moro um pouco antes. Mas, se eu morasse no Apicum, que preconceito é esse com o Apicum? Apicum é um bairro, cara, igual a outros bairros, né? Mas não, mas o pessoal não gosta, não sei o quê. Se fosse no Eduardo Gomes, lá era uma estrutura, não sei o quê. Cara, eu vou começar na minha casa, né? E eu sempre dizia, a gente começa com o que tem para depois ir avançando. Então, se não quiserem vir aqui, faz presencial, pô. Mas vou começar aqui. E por incrível que pareça, eu não tinha nem começado. As pessoas faziam questão de vir presencialmente. Não, eu quero ir quando tiver pronto presencial. E veio. Teve pessoas que eu recebi, né, que, pô, Anderson, aqui tá melhor do que lá. Aqui tá mais organizado, aqui tá mais bonito, né? Seus equipamentos fazem um tratamento melhor do que o de lá, no áudio, no vídeo. Então, de boa, cara. De boa. Então, resolvi dar continuidade porque eu acredito nesse projeto. E porque eu sei que tudo é um processo, né? Tem pessoas que têm resultado rápido. É fato, né? Tem podcast que o cara estourou rápido, velho. Tem podcast que um ano o cara tá bombando. Tem outros que não, cara. Então tudo é questão de tempo. Tem gente que viraliza rápido, tem gente que demora mais. Mas o que vale é a constância, é a não desistência. Então hoje eu tenho um lucro aqui, mas eu fiquei o quê? Sei lá, 8 meses sem ver um centavo. 8, 10 meses sem ver um centavo. Então hoje eu tenho um lucro. É pouco? É. Mas é algo que eu estou construindo, né? Construindo e vou alavancando e vou subindo. Eu sei que uma hora isso aqui vai dar resultados além das minhas expectativas. Eu sei que isso aqui vai dar resultado. E já deu certo, cara. Já deu certo, né? Eu acho que existiu um pouco de dificuldade no crescimento, porque eu iniciei no meio político, né? Eu iniciei no período político e sabe que conteúdo político é a coisa mais sensível. É mais sensível e tal. Mas quando eu pensei no Tá Trocando Ideia, foi para isso. Então, hoje eu tenho universidade. Então, aqui eu falo de política, aqui eu falo de guerra, aqui eu falo de saúde, aqui eu falo de beleza, né? Aqui eu falo de esporte, né? Tudo depende do nicho de cada convidado. E falo de política, quando o convidado é da política. Então, o conteúdo é diverso,
né? Aqui o conteúdo é diverso e inclusive a gente atinge todo o público, né? Público que gosta. Inclusive teve uma banda de rock recente, rock metal, coisa que eu não curto, mas gostei da ideia dos caras, né? E aí vai, né? Sempre trazendo conteúdo diferente. Eu não quero crescer com memes, né? Porque hoje em dia na internet você posta memes, né? Essas coisas. Você estoura, cara. Tudo bem, cara. Boa sorte. Você quer estourar com memes. É isso aí, cara. Mas eu não tenho essa pretensão. Se for para estourar, eu quero estourar com conteúdo que agregue a vida das pessoas. Então, conteúdo de música, conteúdo de esporte, conteúdo de religião, que temos, conteúdo de política, né? Conteúdo de medicina, conteúdo de beleza, né? Aqui a gente tem conteúdo de tudo. Então aqui eu consigo atingir todo o público. E eu sei que uma hora isso aqui vai dar resultados além do que eu posso imaginar. Hoje, na média, né, só no Instagram, eu tenho mais de 500 mil de visualizações a cada 30 dias. Né? Meus conteúdos já atingiram mais de milhões de pessoas. Então, tá tranquilo, pô. Tem o meu público no YouTube, tem o meu público no Instagram, tem o meu público no TikTok, tem o meu público no Kawaii, tem o meu público que segue aonde eu divulgo, né, outros vídeos soltos, né? E o resultado vem, pai. O resultado vem. O negócio é persistência e perseverança. E é uma construção. Tudo isso aqui é uma construção. Meus parabéns, cara, que você conseguiu viralizar em menos de um ano. Como eu conheço podcast que o cara estourou em meses. Conheço outros que estourou em ano. Tem outros que já tem mais de anos e não estourou. Mas, cara, continue, não desista dos seus projetos, persevere. Uma hora, cara, o resultado vem. É isso que eu tenho em mente. Desde quando eu iniciei isso. Estou plantando agora. Talvez para colher daqui a 5 anos, 10 anos. Mas vou colher, pai. Estou fazendo algo que eu gosto. Algo que, assim, me traz prazer. Então, tá de boa, cara. Mesmo que eu não ganhasse nada, pra mim já tá de boa, né? E é isso aí, vamos crescendo, crescendo, crescendo e é isso aí. Daqui a um ano, viu? Pode ser que seja tudo diferente, né? Completei um ano, dia 10. Mas daqui a um ano, em 2026, pode ser que eu tenha estourado, tenha um público maior, tenha resultados maiores. Então, é uma construção. É uma construção. Então, aos pouquinhos eu tô me erguendo, tô me levantando, tô melhorando, tô transformando. Cara, tem gente que vem aqui que os caras vieram de estúdio profissional, chega aqui, pô, velho, gostei, meu irmão, foi muito bom. Todo mundo que sai do podcast, tá trocando ideia, agradece. Pô, Anderson, o papo muito bom, né? Cara, a sua estrutura é muito boa. Cara, o áudio ficou massa, o vídeo ficou legal, né? Pessoas que, assim, que eu nunca imaginei que ia querer participar do podcast comigo e vieram. E outros que vêm. Pra você ter ideia, a minha meta, quando eu vim para minha casa, era um podcast por semana e online. Eu tenho pessoas querendo presencial. E eu tô fazendo 4 podcasts por semana para poder atender o público, porque tá muito grande. E principalmente agora que eu abrangi para poder fazer participação de soldados na guerra da Ucrânia. Né? Eu sou um dos poucos podcasts que entrevistou soldado no campo de batalha. Pô. Teve soldado que eu entrevistei que o cara estava no bunker, alguns quilômetros do campo de batalha. Então, cara, pra mim tá massa, velho. Agradeço, né, as pessoas que têm aceitado participar. Agradeço as pessoas que têm me procurado para querer participar. Irmão, sua vez vai chegar, sua vez está chegando, né? A lista é grande, mas eu tô ajeitando um aqui, outro ali, boto 4 na semana. Teve uma semana que eu botei 5, pô, para poder, pô, vou atender o pessoal. E é isso, pai. Crescimento vem, não tenho pressa, né? Talvez eu poderia estar com um número maior, né? Pelo o alcance que eu tenho, né? Talvez por conta de questões políticas, né? Deve ter atrapalhado, mas de boa, irmão. De boa. Eu sou eu. Falo de política, falo de religião, falo de tudo, né? Falo de tudo. E sempre conteúdos que vai agregar na vida das pessoas e o crescimento vai vir. Na hora certa vem. Então, estou de boa, estou tranquilo, não tenho pressa, né? Claro,
todo mundo quer resultado, mas é isso, né? Inclusive eu quero agradecer aqui algumas pessoas que me ajudaram, né, de certa forma, algumas pessoas que inclusive me ajudaram financeiramente, outras pessoas me ajudaram com moral e etc. Teve pessoas que me ajudou, pô, é, me emprestando, né, uma furadeira. Naquele momento eu não tinha furadeira. E, pô, Anderson, é o que eu posso fazer é isso aqui. Eu tenho uma furadeira, porque ele sabia que eu tava precisando de uma furadeira. Cara, eu agradeço. Então, peguei a furadeira, parafusei tudo aqui. E pra mim foi uma ajuda excelente. Eu tava sem monitor. Teve uma pessoa que me doou um monitor, só que o monitor ela disse que não sabia se estava bom. Então, eu cheguei aqui, o monitor tava queimado. Tava queimado, levei pro conserto, o cara disse que não tinha solução. Só que o monitor tinha um pé, o pé. Eu tirei o pé e usei no monitor que eu tinha. Um monitor velho que eu tinha. Então, cara, muito obrigado, porque o pé do monitor queimado que você me deu me ajudou, pô. Então, muito obrigado. Então, teve pessoas, pô, que me ajudou com coisas simples, mas eu sou muito grato a elas. Agradeço a Diego Prado, que lá no início do projeto, irmão, você esteve presente, né? Você é um cara que, assim, eu tenho o maior respeito, né? Inclusive, hoje eu tenho um birô, hoje eu tenho uma cadeira, né? Graças a você. Agradeço todo o apoio, né? Tudo, né? O podcast, se não tivesse seu dedo, não tinha iniciado, né? Inclusive lá em 2024, né? Agradeço a Lila abençoado, irmão, muito obrigado, né? Você fez maior diferença aqui na continuidade do meu trabalho, né? Que Deus abençoe. Já tem Lila abençoado, né? Que Deus abençoe grandemente você, irmão. Como todos sabem, né? Eu sou um apoiador de Lilo, assumido, né? Tanto de Lilo como de Diego. E agradeço, irmão, profundamente todo o apoio. Agradeço a doutora Catiúcia, advogada, que inclusive teve duas participações aqui no podcast. Muito obrigado, doutora, pelo apoio. Que Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Agradeço também ao vereador Fábio Santana. Irmão, muito obrigado pela sua ajuda. Né, eu sei que não é muito, mas conseguiu atender ali a minha necessidade naquele momento. Forte abraço, cara. Tamo junto. Né? Inclusive, é um dos políticos que eu também apoio. Agradeço também ao vereador Leandro da Renovação. Irmão, muito obrigado pelo seu apoio. Né? Foi essencial, né, ali a sua ajuda. Né, e também é um dos políticos que eu apoio, né, tenho maior admiração pelo senhor, inclusive o senhor teve uma participação aqui no podcast, falou do Instituto Laila, que é um instituto maravilhoso, né, que ajuda, né, mães ali atípicas, crianças atípicas, né, mães de crianças atípicas, então que Deus abençoe grandemente seu projeto, cara. Muito obrigado. Agradeço ao Cabo Vitor, vereador, né? Muito obrigado, Cabo, sua que sargento, né? Cabo pelo título, né? Que o Cabo utilizava, que utiliza ainda, né? Cabo Vitor. Muito obrigado, irmão, pela sua ajuda. Foi muito importante e essencial naquele momento. Muito obrigado, irmão, né? Valeu mesmo. Que Deus abençoe. Agradeço a Sandra, né? Muito obrigado pela sua ajuda, né? É aquela coisa, não importa o que a pessoa me ajudou, mas a sua ajuda foi de extrema importância, né? Muito obrigado, Josilene. Muito obrigado, Jailson, pela ajuda de vocês, né? Foi muito essencial, né, ali para aquele momento que eu estava carecendo, né? Agradeço aos meus patrocinadores, né? A Farmácia Azevedo, muito obrigado pela confiança e pelo apoio. Agradeço a meu outro patrocinador, a NC Segurança, né? Do meu brother Anderson, inclusive, muito obrigado, cara, pela parceria, pela ajuda, né, que você me deu ali no momento que eu estava carecendo. Forte abraço, que Deus abençoe grandemente. Agradeço a meu outro patrocinador, Douglas Cel. Muito obrigado, irmão, pelo apoio, pela confiança no meu trabalho. Agradeço a meu outro patrocinador, Lucas Barber. Valeu, irmão. Forte abraço. Muito obrigado pelo seu apoio. Agradeço também a Lu Personalizados, né, que é a responsável pela camisa do podcast. Muito obrigado pelo seu apoio. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que, inclusive, teve uma pessoa da situação, que eu falo da situação aqui, faz parte
do grupo que também me auxiliou, né? Ela pediu que eu não citasse o nome dela, mas muito obrigado pela sua ajuda, né? Foi de extrema importância para aquele momento, né, que eu estava precisando. Que Deus abençoe grandemente e obrigado por acompanhar e confiar, né, no meu trabalho. E assim agradeço todas as pessoas que mandou mensagem de incentivo, né, que fez orações por mim para que eu desse continuidade a esse trabalho, né? E assim, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês, inclusive agradeço a cada pessoa que tem acompanhado o nosso conteúdo, que tem curtido, comentado, compartilhado. E assim, está chegando um alcance que eu nunca imaginei, né? Tenho recebido áudios, né, de pessoas na Ucrânia dizendo que lá só se fala no podcast, tá trocando ideia, né? As pessoas comentam, não só lá, viu? Recebi áudio também de pessoas na Rússia que também tá rolando lá, né? Esse tal podcast tá trocando ideia que tem trazido soldados para participar. Então agradeço profundamente a vocês, as pessoas de outro estado que participou aqui do podcast, que são várias, né? Não tem como aqui citar todo mundo. Muito obrigado grandemente a cada um de vocês, né? E que Deus abençoe, né? Nesse um ano já tive mais de 100 participação do podcast. Salvo engano, eu tive 104. 104 foi 105 participação. E é isso aí, pai. Vamos seguir em frente e vamos seguir, né? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Como sempre, eu divulgo lá no Instagram as participações da semana. Essa semana eu não divulguei porque São João, né? Festividade. Eu terei terei alguns dias para relaxar. Também para pôr algumas coisas em dias, né? Como eu tô só, sou eu que faço toda a estrutura, cortes, etc. Aí às vezes fica um pouco corrido para mim, que eu tenho meu trabalho tradicional e tal. Então eu tenho me virado nos 30. Então eu vou aproveitar esses dias para organizar, etc. Mas eu acho que dia 26 vamos ter aqui uma participação, né? Eu tô vendo se eu vou abrir, né? Tem pessoas querendo participar. Eu tô vendo se vai dar certo para eu abrir. Então dia 26 de junho agora, de 2025. Mas é isso. Muito obrigado, que Deus abençoe. Não esqueça de seguir nosso conteúdo, curtir, né, deixar seu comentário. Sempre eu uso o nosso, né? Que assim, sempre eu uso plural. Por mais que eu trabalhe só, mas eu faço questão de usar plural porque nós somos uma grande família, né? Cada pessoa que tem acompanhado o podcast, vocês fazem parte desse meu trabalho, né? Então nós juntos estamos construindo algo muito grande e além das nossas expectativas. E é isso. Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Que Deus abençoe e até o nosso próximo podcast do Tá Trocando Ideia. E vamos lá com a nossa introdução de costume. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao podcast Tá Trocando Ideia. Eu me chamo Anderson Márcio, estou aqui para mais uma participação. E hoje, um convidado, uma convidada muito especial. E é isso aí. Até o nosso próximo podcast. Valeu!